Seguimos lendo o livro de Gênesis. E como pela boa mão de Deus, cada domingo vejo rostos diferentes e a presença de visitantes, vou usar aqui uns 5 minutos, e eu vou me esforçar para que sejam só 5 mesmo, para recapitular aquilo que a gente tem visto no livro de Gênesis. É o livro do início. É o livro onde Deus começa a nos dar a explicação de seus propósitos para a criação do mundo. É o livro onde aprendemos que Deus criou o universo e todas as coisas que existem com sabedoria, com poder, com majestade, com glória, com ordem. E então tudo foi muito bem feito e muito bem criado. No entanto, em seus propósitos soberanos, Deus também quis que houvesse um enredo aqui. Entra o pecado no mundo e agora nós temos um palco estabelecido, um cenário armado para um combate. A serpente inoculou o seu veneno e contaminou o primeiro casal, que agora está corrompido pelo pecado. Mas Deus não deixará que as coisas permaneçam assim. E agora nós estamos vendo nos primeiros capítulos deste primeiro livro da Bíblia, os personagens. Deus recebendo a oposição de seu inimigo, a serpente, mas já declarando desde o início que será vitorioso. E fazendo com que, ao longo do desenvolvimento da humanidade, que somos nós, personagens envolvidos nesta trama, a glória de Deus seja manifesta, enquanto Deus salva aqueles a quem deseja e julga aqueles que se lhe opõem. O resumo da Bíblia, como temos dito a você e temos proposto a você, é a ideia da manifestação da glória de Deus, enquanto Deus salva os seus queridos, condenando os seus inimigos. E nós vamos ver no livro de Gênesis uma grande batalha, que começa ali no Jardim do Éden, quando Satanás leva vantagem na primeira batalha. No entanto, Deus vai dizer que ele não vai tomar para si o casal, não vai fazer da humanidade seus amigos completamente. Deus diz que vai colocar inimizade entre o homem e a mulher e a serpente, e que um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, dando a ideia que um ser humano que descende daqueles seres humanos que foram enganados pela serpente, um ser humano haverá de vencer a serpente, um descendente específico da mulher. E assim temos o cenário preparado para a chegada de Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria e que venceu o nosso inimigo, triunfando sobre ele na cruz. Jesus viveu a humanidade perfeita. Ele é chamado de o segundo Adão, porque foi o segundo único homem criado sem pecado, porque obedeceu a Deus de maneira perfeita, ao contrário do que fez o primeiro Adão no Jardim do Éden. E Jesus sim sofreu o castigo pelos nossos pecados, e agora então colocou todas as coisas em seu devido lugar. Mas nós estamos vendo no livro do Gênesis esse desenrolar. O primeiro filho de Adão, Caim, se volta contra o seu irmão, e nós percebemos uma batalha ali, onde Caim, que é do maligno, ataca Abel, que teme ao Senhor. E parece que a descendência maligna triunfará, quando Deus levanta Sete, um novo filho para Adão e Eva, que produz uma linhagem que caminha adiante. Nós vemos nos dias do dilúvio que a maldade se multiplica, e parece que o pecado triunfará. Mas Deus levanta Noé, e através do seu juízo sobre a humanidade pecadora daquela época, Deus dá um novo começo. Nós vemos depois do dilúvio que Deus escolhe Abrão, um homem que vem de uma terra contaminada com idolatria. E Deus diz: Abrão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai dessa terra, vai para a terra que eu te mostrarei, vem comigo. E Abrão vai pela fé. E Deus diz que vai dar àquele homem um descendente. Quando a promessa é feita, Abrão já tem 75 anos de idade. Sua esposa Sara é estéril. E eles são candidatos improváveis para esse plano de Deus. No entanto, o que mais vemos no livro de Gênesis é Deus triunfando apesar de circunstâncias improváveis. A maldade se multiplicou nos dias do dilúvio, e isso não foi problema para Deus. Caim triunfou sobre Abel, e isso não foi problema para Deus. E tantas outras coisas aconteceram quando, se olhássemos apenas com olhos humanos, poderíamos dizer: o mal vencerá.
Mas Deus vai a cada novo passo da caminhada nos dando a ideia clara de que as suas promessas alcançarão o seu objetivo. Virá um descendente da mulher que será vitorioso. E Deus está mostrando isso à medida em que caminha no meio de circunstâncias improváveis, utilizando uma humanidade frágil para desenrolar o seu plano de salvação. A fragilidade da humanidade é vista aqui no patriarca Abraão, escolhido por Deus. Porque ele é escolhido em fraqueza. Ele é um homem idoso, casado com uma mulher estéril, mas é selecionado por Deus para ser o pai de uma grande nação. Um candidato improvável. E, além disso, ele é um homem cheio de falhas, que na sua caminhada com Deus fraqueja na fé. Em alguns momentos nós podemos aplaudir Abraão. Ele percorre a terra de Canaã e adora a Deus embaixo de árvores frondosas, que eram os carvalhos da região, dando a ideia de que ele entendia que Deus lhe daria aquela terra, e que apesar de estar numa terra que se voltava para deuses pagãos, ele se consagrava ao Senhor. Olhamos para Abraão e dizemos, é isso aí, meu jovem, continue. Jovem não tão jovem, né? Mas é isso aí, Abraão, vá em frente. Mas depois nós vemos ele vacilando. Ele vai até o Egito em busca de comida e, temendo por sua vida, diz que sua formosa esposa é, na verdade, sua irmã. E a esposa é tomada pelo faraó, e tudo nos leva agora a temer pela continuidade da família, porque o casamento parece ter sido desfeito. Sara está agora no harém de faraó. E Deus intervém mais uma vez, trazendo juízo sobre os egípcios por causa daquela situação e salvando a família da aliança. Bom, os primeiros leitores deste livro, que foram os hebreus escravizados no Egito da época de Moisés, certamente prestariam atenção nisso. Será que nos dias em que o povo de Israel, com cerca de 2 milhões de pessoas, está escravizado por 4 séculos no Egito, fazendo tijolos para a construção das cidades de Faraó, será que aquelas pessoas poderiam ter esperança de que Deus era capaz de reverter esse quadro e de trazê-los à liberdade e de fazer o seu plano triunfar sobre a maldade de Faraó que tanto os afligia? E a resposta é sim. Deus já tirou Abraão do Egito, Deus conduziu o seu patriarca de maneira vitoriosa e ele pode fazer tudo isso de novo. E assim o que vamos vendo é altos e baixos na vida de Abraão. Nós já vimos que ele vai bem em alguns momentos quando guerreia contra aqueles que levaram o seu sobrinho prisioneiro e sai vitorioso. Ele vai bem em momentos quando adora, ele vai bem em muitas outras ocasiões, mas ele também fraqueja. E ele mente a respeito da sua esposa quando está no Egito ou quando está em Gerar. Ele aceita o conselho de sua esposa para tentar gerar um herdeiro por suas próprias forças humanas. E tomando a sua escrava, faz nela um filho, Ismael. E então nós vamos vendo a dificuldade de Abraão e como Deus está fazendo tudo junto e ao mesmo tempo. Eu tenho um amigo que diz que a vida cristã é consertar o avião voando. Eu gosto da metáfora. A gente não para descer, para arrumar a vida, para depois começar de novo. Não, e Deus está fazendo tudo isso. Ao mesmo tempo em que ele está delineando a promessa de que ele vai trazer o seu descendente, que ele vai vencer o mal, ao mesmo tempo que ele está refreando a maldade no mundo, ele está trabalhando os seres humanos que ele mesmo quer salvar e aprimorando o seu povo. E é assim que Abraão tropeça aqui, mas se ajeita ali, e Deus fala com ele, e Deus faz promessas, e Deus lhe dá garantias, e nós vamos vendo Abraão caminhando. Até que nós chegamos no texto que estudamos na semana passada, quando Deus cumpriu todas as promessas. Nasceu Isaac. Nasceu Isaac quando Abraão tinha 100 anos de idade. Depois que ele esperou 25 anos para chegar ao filho. Nasceu Isaac quando Sara tinha 90 anos de idade. Quando todas as possibilidades de uma geração espontânea haviam sido encerradas, porque ela já não tinha sequer o costume das mulheres. E então nós vamos vendo que Deus deixou de propósito que as coisas chegassem a um nível de dificuldade extremo, para que ficasse claro que era Ele o único capaz de garantir que o seu plano fosse avançar. E então nós terminamos o capítulo 21 na semana passada, lembrando de coisas que foram repetidas aqui. Abraão era velho, foi com 100 anos de idade, e Sara disse, quem diria que eu dava um filho para Abraão na sua velhice? E isso deve nos lembrar que Deus não conheceu dificuldades. Nós também vimos na semana passada que Deus cumpriu aquilo que havia prometido.
E é repetido na primeira parte do capítulo 21 que Deus honrou as suas promessas e ele cumpriu a sua palavra. E quem está lendo isso daqui, seja você aqui no século 21 em Goiânia, mas seja um leitor que está lá no Egito, na época de Moisés, vai começar a perceber, peraí, a situação pode estar muito difícil, mas isso não é problema para Deus. Abraão pode estar com 100 anos, Sara com 90. Para Deus, não há problema. Podemos estar escravizados no Egito há 430 anos. O Egito pode ser a maior potência do mundo, com o maior exército que se conhece. Para Deus, não há impossíveis. E Deus vai cumprir a sua promessa. Ele já cumpriu tudo o que disse a Abraão, e haverá de cumprir o que disse ao povo de Israel escravizado no Egito, e é o que diz a mim e a você. E aí então a gente termina vendo que o nome do menino lá no capítulo 21 é Isaque, que significa riso. Riso porque quando ouviu a primeira promessa de Deus, Abraão riu, falou assim, até parece. Sara também, mas agora aqueles que riam de dúvida e de insegurança estavam rindo de alegria. E era impressionante ver quem foi capaz de entender que Deus não conhece dificuldades. Abraão é velho, mas isso não importa. Quem foi capaz de entender que Deus cumpre suas promessas? No tempo de Deus, o menino veio, vai rir e terá esperança. E assim a gente termina o capítulo 21. E agora eu queria que você voltasse um pouco do texto que nós lemos para o capítulo 21, no verso 8. E eu vou pregar do capítulo 21, verso 8, até o final do 22. Quase 2 capítulos, mas eu prometo que vai ser mais depressa do que você está pensando. Mas o que acontece aqui? Agora, Deus cumpriu a promessa. Está lá o menino, o Isaque. Sara está feliz, amamentando um filho. Abraão, com 100 anos de idade, tem um filho de sua legítima esposa. Todo mundo está rindo. E o menino agora vai desmamar. Diz o verso 8, Isaque cresceu e foi desmamado. E agora Abraão vai dar um banquete. Era comum naquela época. As crianças costumavam ficar ao peito da mãe até cerca de 3 anos de idade naquela cultura. E aí então é que iam ser iniciadas na comida sólida. E quando isso acontecia, o pai dava uma festa. Você consegue imaginar o pai com o tesouro que Abraão tinha, rico do jeito que era, e estragado, né? Porque o filho chegou quando ele já estava velho, e aquele menino então, pensa no festão, no buffet que ele contratou, né? Só que aquela festa onde está todo mundo rindo, de repente tem alguém que está rindo fora da curva. E quem está rindo fora da curva é o outro filho de Abraão. A gente sabe o nome dele é Ismael. Só que há uma nota de desprezo aqui na maneira como o texto é redigido. Veja o versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, não é que Ismael caçoava de Isaque, é o filho de Agar. Tem um jeito de falar, é o filho da escrava. É aquele. Não se pronuncia o nome dele. E o filho de Agar caçoava de Isaque. E a palavra aqui no hebraico é ria. Do mesmo rir que vem o nome de Isaque. E há uma nota distoante aqui. Bom, a gente que está lendo isso aqui começa a se identificar com Abraão. Porque diz assim, Abraão, você tinha tudo, né, amigo? Você tinha tudo para estar fazendo um festão sem nenhuma nota dissonante, né? Mas você foi inventar de tentar resolver as coisas pelo seu próprio esforço. Aí, ó. Isso, de certa forma, é a tempestade que você plantou com aquela sementinha de vento que você lançou lá atrás. E agora você está vendo que o filho do esforço humano está caçoando do filho da bênção divina. E agora então vem uma questão importante. Sara diz assim, esse aí não vai ser herdeiro com o meu filho. Manda ele embora. Bom, a Sara estava certíssima. Porque Deus já tinha dito que o herdeiro era Isaque e não Ismael. Mas sabe quando a gente faz a coisa certa pelo motivo errado? Quem deu a ideia de mandar Ismael embora não foi a lembrança das promessas de Deus, foi o fato de que no dia da festa, o filho da escrava, esse aí, estava rindo do meu filho. A motivação não é das mais puras, mas ela ainda está alinhada com os propósitos de Deus. E diz o texto que isso foi por extremo penoso aos olhos de Abraão, no versículo 11. E agora nós começamos a ver coisas acontecendo. Bom, Deus tinha dito que viria um filho da promessa. E Abraão se precipitou com a sua esposa e veio o filho do esforço humano.
E agora que o filho da promessa chegou, o filho do esforço humano é um estorvo. Ele está atrapalhando. E agora então ele precisa ser mandado embora. Mas Abraão se apegou. E agora, desfazer-se de algo que havia acalentado o seu coração por tantos anos, é difícil. E você consegue imaginar que aos 86 anos de idade, Abraão gerou a Ismael. E ele ficou durante um tempão achando que era o Ismael. E quando Deus apareceu para ele aos 99 anos e falou assim, você vai ter um filho, a primeira resposta que ele deu para Deus é, tomara viva Ismael diante de ti. Ele já estava apaixonado naquele filho de um tanto, que ele nem cogitou a ideia de que Deus ainda tinha muito mais a fazer por ele. E agora Deus chega e fala assim, não. Eu estou fazendo um plano na sua vida, eu tenho um descendente que eu escolhi, que eu gerei de maneira sobrenatural, é a hora do que você andou fazendo sair. E isso é penoso, irmãos. Bom, e aqui nós já podemos tirar uma lição importante. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor e deixar Deus fazer as coisas dele do jeito dele. Porque quando a gente arregaça as mangas e se sente disposto a pecar, para atravessar os planos de Deus, para deixar as coisas do jeito que a gente acha que devia ser, uma hora ou outra a gente vai perceber que se apegou ao que não deveria. E que vai precisar dar um adeus forçoso e triste a algo que nem deveria estar conosco em primeiro lugar. Você consegue entender? Então, é como se nós fôssemos num crescendo. Abraão vai subindo e descendo, ele mente a respeito da esposa no Egito, mente a respeito da esposa em Gerar, ele faz um filho com a escrava, mas ele ganha a guerra contra os reis de Sodoma e outros tais, ele mantém-se adorando ao Senhor, ele confia em Deus. Bom, chega a hora em que Deus fez tudo, e todas as promessas de Deus foram cumpridas, e Deus não conheceu empecilho algum, e agora está todo mundo rindo. Mas tem ainda uma nota dissonante, que é a consequência de um pecado lá do passado, que precisa ser resolvido. E agora então Deus vai dizer a Abraão, não, Abraão, olha, atende a tua mulher, porque, de fato, eu vou abençoar você através de Isaac, e não através de Ismael. Deus ainda vai abençoar Ismael de muitas formas, e eu não vou me deter nisso aqui. Mas o ponto que eu gostaria de pensar aqui com você, e eu já estou acabando essa parte da história, é, depois que Deus fez tudo, depois que Deus cumpriu todas as promessas, depois que Deus entregou Isaac, depois que a gente vê todo mundo rindo, agora Deus diz assim, te abençoei, não é miserável? Pois é, agora vamos conversar sobre o seu pecado? Manda embora. Está entendendo? É Deus dizendo assim, sou eu que vou salvar você. Sou eu que vou colocar a tua vida em ordem, sou eu que vou te levar em triunfo, mas a gente vai ter que conversar sobre o que você andou aprontando, sabe? E então a purificação na vida de Abraão começa quando ele tem que mandar Ismael embora. Não é uma purificação no sentido de que agora essa atitude é uma atitude santa de dispensar o seu filho, mas é a ideia de que ele se desviou dos planos de Deus. E a sua precipitação agora precisa ser corrigida. E agora então Deus diz, Ismael fora. Ok, aí a gente entendeu isso. Aí a gente vai para a próxima cena, que começa no versículo 22. Abraão faz aliança com Abimeleque. Você lembra desse Abimeleque? É aquele rei para quem Abraão mentiu pela segunda vez sobre a esposa dele. A gente até já contou sobre isso aqui. E agora Abraão vai conversar com Abimeleque. E o Abimeleque chega para ele e fala assim, rapaz, Deus é com você em tudo que você está fazendo. Abimeleque reconhece a bênção de Deus sobre Abraão. E agora ele diz assim no verso 23, jura-me aqui por Deus que não me mentirás. Ai, que coisa triste. Você, que é o escolhido de Deus, que é o abençoado, promete que você não peca mais para cima de mim? Não é uma nota dissonante outra vez? É outra nota dissonante aqui. E aí então ele vai fazer aliança com Abraão. Mas quando a gente tenta entender um pouco mais do que está acontecendo aqui, a gente vai até os costumes da época e começa a perceber o que Abraão está fazendo. Ismael foi despedido. Só sobrou Isaac. Isaac agora está com 3 aninhos de idade, está pequeno, mas ele será o herdeiro. E agora o que Abraão faz? Pensando no seu herdeiro, ele se estabelece e ele faz alianças. E Abimeleque é um homem importante.
E agora Abimeleque vai se aproximar de Abraão para tratar de negócios e de política, de tal forma que Abraão deixe todo o cenário pronto para que Isaac prospere. Agora Abraão está mandando bem. Gente, isso aqui é impressionante, porque antes Deus está falando com Abraão para ele se desapegar de coisas que foram resultado do seu pecado e da sua precipitação. Mas aqui Abraão está agindo de maneira prudente. Se é Isaac o herdeiro, pois então façamos alianças políticas e estabeleçamos contratos e pactos que garantam a permanência de Isaac nesta terra. Porque Deus falou que quem vai herdar essa terra sou eu, então deixe eu cuidar para que o meu filho fique aqui e fique tudo bem com ele. E ele procura então Abimeleque, que é um homem importante, que é um grande rei da região, para dizer, nós estaremos fazendo esta aliança. E aí então Abraão vai conversar com Abimeleque e vai fazer um pacto que eu também não vou delinear aqui com maiores detalhes, mas o fato é que quando termina o capítulo 21, nós estamos vendo que Deus cumpriu tudo no início do capítulo. E entregou, apesar da improbabilidade, apesar da dificuldade, Deus fez todo mundo rir. Mesmo sendo velho o Abraão, sendo estéril a Sara, Deus não conheceu dificuldades. E agora então é como se Deus dissesse, minha parte está feita, Abraão. E agora, no começo da comemoração, Abraão precisa abandonar aquelas muletas que ele tentou construir para si mesmo, tentando resolver o seu problema longe de Deus. E ele precisa mandar Ismael embora. E ele faz o que é correto, mas o seu coração dói. E depois o que ele faz? Ele luta para estabelecer Isaac na terra, o que é corretíssimo. E aqui só elogios para Abraão. Mas depois que ele faz isso, entra a prova, o que é mais surpreendente. Porque o capítulo 22, e agora já cheguei no texto, diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E aí então é curioso, porque antes Abraão precisava se livrar daquilo que estava na sua vida e era um atestado da sua desobediência anterior. Antes, Abraão precisava dispensar Ismael, porque Ismael não seria herdeiro com Isaac. Porque ele era, sim, o filho da escrava. Porque ele caçoava, sim, ele ria de Isaac. Isso não estava correto. Só que depois Abraão faz medidas importantes para proteger Isaac. E agora ele começa a investir em Isaac. E depois que ele está fazendo tudo certo, vem a próxima pergunta. Abraão, foi difícil para você se livrar do filho que você não devia ter tido? Sim. Mas agora eu quero saber se por amor a mim você se livra do filho que eu te prometi. É outra história, não? Então, sabe qual é a lição aqui? É que às vezes Deus está nos convidando e nos ordenando a nos livrar de coisas que nós sabemos que são erradas por si mesmas. Ismael é um exemplo disso aqui, figuradamente. Mas às vezes, Deus está querendo saber se a gente gosta das coisas certas de jeito errado. E aí Deus nos coloca à prova. Irmão, comer é pecado? Se a gente não comer, a gente morre, né? Então comer não é pecado. Mas tem jeito errado e pecaminoso de comer? Tem. Sexo é pecado? O sexo monogâmico, marital, conjugal, heterossexual, puro e casto, é louvado na Bíblia. Mas tem jeito errado de fazer isso. Trabalhar é pecado? Não. Mas e trabalhar demais? E trabalhar para tentar conquistar o mundo? Bom, você sabe que eu posso ir com esses exemplos ao infinito, né? Existem coisas boas por si mesmas, que são dádivas de Deus, que são bênçãos de Deus, que são Deus cumprindo suas promessas e nos abençoando, mas que de vez em quando a gente pode chegar e falar assim, Deus, obrigado, hein? Mas daqui para frente pode deixar que eu assumo, não estou precisando mais do Senhor. E sabe como é que a gente vê isso às vezes? A gente vê isso quando tem um irmãozinho que a gente não via faz tempo, mas aí ele aparece na igreja. O que foi, irmão? Perdi o emprego. Aí ele fica, aí ele não perde um culto, não perde uma reunião de oração, aí ele arrumou um emprego. E depois, ele some. O que é isso? É fazer uso de uma coisa boa, de um jeito ruim. É transformar a bênção num fim em si mesmo.
É essa a raiz daquilo que a gente tem visto em muitas supostas igrejas, com as quais nós não mantemos relações eclesiásticas, porque nós dizemos, essas pessoas estão transformando a mensagem de Deus numa mensagem completamente materialista. E as pessoas estão indo para a igreja não atrás do Deus das bênçãos, mas das bênçãos de Deus. Deus só vale quando dá. E aí então Deus quer saber, Abraão, eu cumpri tudo. Abraão, eu fiz tudo o que eu disse que eu ia fazer. Abraão, eu te dei. A pergunta é, o que é mais importante para você, o que eu te dei ou eu? Deus está colocando Abraão à prova. E agora a gente precisa se perguntar, o que Deus nos deu que pode ser objeto de uma prova semelhante? Responda na sua cabeça. Eu não consigo, complete essa frase só para você. Não olha para o vizinho, não dá cotovelada no cônjuge, né? É você. Complete a frase. Eu não consigo imaginar a minha vida sem... 3 pontinhos. Só tem uma resposta certa, sabia? Qual que é a resposta certa? Sem Cristo. Sem Cristo. Todas as outras coisas, apesar de boas em si mesmas, podem se tornar fonte de idolatria. E Abraão estava exatamente neste momento da sua vida. Agora estava tudo bem, gente. Pensa, ele está com 116 aproximadamente. Por que eu sei? Porque o Isaac já consegue carregar lenha nas costas. Então o menino já deve estar parrudinho, da idade do Davi, meu filho, para carregar lenha. E aí, se o Isaac está com 16, o Abraão está com 116. E se o Abraão está com 116, a Sarinha está ali com 101. Não, ela está com 106. Ela é 10 anos mais nova. Exato. Bom, 2 meninos. Ainda tem muito chão. De fato, Abraão vai morrer aos 175. Ele vai demorar mais um tempo ainda. E aí, então, é quando a grande ameaça se mostra. Agora você tem tudo, filho. Agora você chegou lá. Lá em São José dos Campos, o Isaac se chamava Apartamento em Caraguatatuba. Era quando o irmão trabalhava, e vinha nas reuniões de oração, pede para Deus abençoar e tal, de repente comprou casa na praia. Final de semana agora, de domingo, ele está preso na serra. Se ele conseguir chegar a tempo para adorar a Deus, ele vem para o culto. Caso contrário, sabe como é que é, vida tão sofrida, trabalhou tanto para conseguir. E aí, então a gente começa a perceber como são os desafios que nós enfrentamos. E foi aí que Deus colocou Abraão à prova. E a prova que Deus colocou é pesada. Porque ela mistura a promessa de Deus, a bênção de Deus, a esperança de Abraão, o sangue de Abraão, a descendência de Abraão. E Deus chega e vai falar com ele assim, toma teu filho, verso 2, teu único filho, quer dizer, não precisava nem ficar reforçando, já era difícil para o pobre do homem dar o filho, mas ficar dizendo, só tem esse. Mas pastor, o Abraão ainda tinha o Ismael, não tinha? Cadê ele? Ele acabou de ser dispensado, ele foi embora. Esse é o filho que sobrou, é o filho da promessa. E depois que Deus deixa Abraão só com Isaac, ele diz, pega esse filho, o único filho que você tem. E ele ainda diz, Isaac, quer dizer, o riso. E quando esse nome é citado, passa aquele filme na cabeça do Abraão. Ele chama Isaac porque quando o senhor falou que ia me dar, eu ri, a minha mulher riu, mas depois chegou o motivo de riso, e depois eu perdi o outro porque o Ismael riu dele e tal. Vem todo o filme, passa rapidinho na cabeça do Abraão. O teu filho, o teu único filho, o Isaac, a quem você ama. Rapaz, é como se Deus enfiasse o dedo na ferida e cutucasse para dizer assim, é isso aí que eu quero. E vai à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre um dos montes. Você estudou comigo o livro de Levítico, não estudou? Tem um detalhe, um requinte de crueldade aqui. Porque você sabe
que os sacrifícios eram diferentes. Tinha um sacrifício chamado oferta pacífica, onde você matava o animal, mas colocava partes da carcaça dele ali, o sacerdote comia um tanto, as outras pessoas comiam outro tanto. Tinha oferta pelo pecado, onde você matava o animal, mas uma boa parte da carcaça dele era queimada em outro lugar. Mas o que acontecia no holocausto? Tem que queimar inteirinho, gente. Então o jeito de fazer um sacrifício aqui é, o que Deus está pedindo para Abraão, você vai matar o seu filho, drenar o sangue dele, e depois vai queimar ele inteirinho até não sobrar nada. Você já tinha pensado nisso? Eu não tinha pensado nisso, gente. Foi estudando isso aqui essa semana que eu pensei, não é simplesmente matar, sabe? Não é dar uma injeção letal de potássio e esperar o menino morrer uma morte suave e depois enterrar ele num caixão de cristal parecido com aquele da Branca de Neve. Não é, é uma mutilação horrorosa. É queimar mesmo, é não deixar sobrar nada. E foi isso que Deus pediu depois de ter dito, teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama, o holocausto. Já está com dó do Abraão? Você já se colocou no lugar desse homem? Uau, nós que temos filhos, nós que temos irmãos, nós que temos família, nós que amamos ao próximo, todos somos capazes de entender isso aqui. E o que é impressionante no verso 3, levantou-se Abraão de madrugada. Nós não sabemos se Deus falou com ele em visão ou em sonho, mas a ideia é que no outro dia cedinho, antes do galo cantar, tem alguém que já está disposto a obedecer e acorda cedo. E ele tinha preparado o jumento, que é o veículo, e chamou os servos e chamou Isaque. Sabe quem que está faltando aqui? A Sara. O que você acha que ia acontecer se ele falasse, Sara, estou indo? Tudo leva a crer que ele escutou Deus e foi. Nem deu muito, nem chegou para a mulher e falou, varoa, pega a visão. Não fez nada disso não. Ele foi. E aí então, ele racha lenha. Você já consegue imaginar você rachando lenha e dizendo assim, vai ser em cima desse toco de pau aqui que o meu filho vai pegar fogo? Você entende? É porque ele nem sabe para onde é que Deus está mandando. Do mesmo jeito que Deus mandou ele ir para uma terra que iria ser mostrada a ele, Deus falou, eu vou mostrar o monte. Vai. Ele não sabe se vai ter lenha lá para fazer o holocausto. E como ele precisa queimar o filho, ele tem que levar a lenha. Então ele vai para o lugar que Deus havia indicado. E aí diz o texto, ao terceiro dia, no versículo 4. Bom, Moriá ficava a cerca de 70 quilômetros de Berseba, onde ele estava. E ele andou por 3 dias, aproximadamente, para chegar lá. Ele, Isaque, o jumento e os 2 servos. Carregando a lenha, carregando o cutelo, mas não carregando animal nenhum. E aí, então fica aquela pergunta para quem entende de sacrifício. Bom, é como se fosse fazer churrasco. Estou levando carvão, estou levando fósforo, estou levando o pão, a mandioca, porque o churrasco é goiano, mas cadê a carne? E eles estão indo fazer sacrifício, mas não tem um animal, né? Bom, ao terceiro dia, Abraão vê o lugar de longe. E ele chega e diz para os seus servos no verso 5, esperem aqui com o jumento. Não dá para matar o jumento, não é um animal que Deus aceita no sacrifício. Você já viu por quê antes, esse é um animal impuro. Mas eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Aqui, meus irmãos, está uma das coisas que mais me toca. Ele está indo para queimar o filho. Ele está indo com um cutelo na mão e não tem bicho nenhum na mão dele. O garoto está carregando a lenha que ele mesmo rachou. E ele diz assim, peraí, mas esse é o filho da promessa. Nós não estamos falando mais de um moleque na fé. Nós não estamos falando mais de um menino, mas nós estamos falando de um camarada que caminhou com Deus, errando e acertando. E depois, no capítulo 21, ele viu Deus entregar o filho para ele, com 100 anos de idade. Quando a sua esposa estava com 90, depois de esperar por 25, esse homem não duvida mais. E se Deus falou que é por Isaque, vai ser por Isaque. Eu não sei como, mas eu vou voltar lá de cima com ele. E sabe,
Esse Deus que pediu essa prova para Abraão e falou assim, Abraão, você já se livrou do que não precisava, mas eu quero ver você me colocando à frente até do que você acha que é necessário. Eu quero ver você me colocando acima até do que você acha que é bom. Esse Deus está falando com Abraão e Abraão está dizendo assim, eu vou fazer o que Deus manda. A ordem de Deus é muito estranha, Deus não pedia sacrifícios humanos para ninguém. Quem aceitava sacrifícios humanos eram os deuses pagãos de Canaã. Moloque, que exigia que as crianças fossem colocadas em seus braços de metal incandescente, e Deus diz que isso é abominável mais tarde. Deus nunca aceitou o sacrifício humano. Mas Abraão não está entendendo isso e nem está perdendo tempo com isso. Quem fica perdendo tempo com essa história de peraí, será que Deus vai, será que Deus não vai? Como é que Deus faz, como é que Deus vai fazer? É quem duvida. Quem fica com esse tipo de como será que Deus vai fazer isso é quem não está a fim de obedecer. Você já não foi adolescente para conversar com seu pai, com sua mãe? Então, seu pai te deu uma ordem e quando você não queria obedecer, você começou a fazer questionamentos a respeito do modus operandi do cumprimento daquilo. Eu já falei para não pôr o pé no sofá. Aí você diz, mas eu não pus o pé, eu só pus o peito do pé. E aí você começa a arrumar. Sabe aquelas estratégias de quem quer desobedecer? Abraão não começa a argumentar com Deus e fala assim, Deus, espera aí, Deus, deixa eu explicar um negócio para o senhor. O senhor deve ter dormido mal essa noite, porque o senhor deve estar meio esquecido aí. O senhor levou 25 anos para fazer o rapazinho. Demorou, o senhor não tem ideia. O senhor não tem ideia da bagunça que foi lá em casa, que depois de esperar 10 anos, a minha mulher surtou e me fez fazer um filho na escrava, lembra dele? Já foi embora agora, Deus, já fiz aliança com Abimeleque, o Isaac ganhou um poço, agora está tudo bacana. E o Senhor vai atrapalhar tudo. Abraão não argumenta aqui. Abraão obedece. Você já se pegou argumentando que razões você teria para desobedecer a Deus? E que motivos você teria para desobedecer a Deus? Porque, afinal de contas, gente, o que Abraão está sendo solicitado a fazer aqui é contrário a tudo que Deus já tinha dito antes. Deus nunca pediu para ninguém matar outro ser humano. Lá, depois da arca de Noé ter pousado, Deus inclusive disse que se alguém tirasse a vida de um homem, ia ser pelo sangue derramado, se derramaria o sangue dele. Deus institui a pena de morte para proteger vidas humanas. Não faz sentido o que Abraão está sendo solicitado a fazer. Mas esse camarada cresceu na fé, gente. Faz 25 anos que ele está andando com Deus. E agora ele andou com Deus de um jeito que ele viu Deus cumprir tudo. Ele não está duvidando mais, não. Deus é para matar Isaac? É. Então nós vamos subir. E nós vamos descer. Como? Não sei. Mas isso não é problema meu. Isso é problema de Deus. Foi Ele que deu o filho da promessa, é Ele que vai resolver isso aí. Eu não tenho que saber tudo, não. Doutor Adriano, já pensou que loucura se o senhor tivesse que explicar cada ponto que o senhor dá na barriga do paciente para ele deixar? Ele acorda no meio da anestesia e fala assim, peraí, que nó que é esse? É o triplo, não sei o quê? Não, esse aí não. Usa outra linha que não sei o quê. Não é assim que funciona, é? Não é assim que Deus está trabalhando com a gente também? Não é assim. E então Abraão diz assim, eu e o rapaz voltaremos. E aí então Abraão coloca a lenha nas costas de Isaac. Isaac sobe a montanha. E quando chega lá, o Isaac começa, pai, mas peraí. Estou vendo aqui a lenha, estou vendo aí a faca, o cutelo, estou vendo aí o fogo, mas cadê o cordeiro? E a resposta de Abraão é aquela de quem responde sem responder, né? Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. E então, quando eles chegam ao lugar, Abraão amarra seu filho. O que também é curioso aqui. De alguma maneira, Isaac sabia quem ele era. Porque ele podia ter dado facilmente um empurrão naquele velho e saído correndo dali, não? Mas um homem de 116 anos amarra um jovenzinho forte que carregou a lenha morro acima e ele não fala nada. Então nós estamos vendo que todos estão aprendendo e crescendo aqui. E então o anjo brada do céu dizendo, Abraão, e aí então é dito, né? Agora eu sei que você me ama porque você não me negou
o seu único filho. Né? Veja lá Deus falando, né? O anjo do Senhor falando no verso 16. Porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei certamente, né? Multiplicarei a tua descendência. Bom, aqui está a prova pela qual Abrão passou. Irmãos, Deus colocou provas na vida de Abrão. E a ideia aqui é que Deus está exercitando o seu filho. Eu sofri um infarto em 2019. Não foi muito sério, não. Foi coisa pouca, eu fui atendido a tempo, fiz um cateterismo, estava tudo em ordem, não coloquei stent, não tinha gordura na veia, não tinha nada, mas eu sofri um infarto. E desde então eu tomo um remedinho por dia lá, pequenininho, para manter a coagulação, para manter o colesterol e não sei o que e tal, mas de tempos em tempos eu preciso fazer uma prova. Eu preciso subir numa esteira e correr até a língua virar uma gravata, para saber o quanto meu coração está aguentando. E não tem jeito de saber como é que o meu coração está ou não está se eu não passar pelo esforço, se eu não passar pela prova. E muitas vezes nós seremos colocados à prova. E Deus vai nos dar desafios, e Deus vai nos dar situações como essa, em que parece que seus caminhos não fazem sentido. Parece que nós teríamos uma ideia melhor do que a de Deus. Parece que, de alguma forma, Deus se confundiu aqui, porque não é possível. Depois do trabalho que deu para Isaac chegar, pedir para matar Isaac. Mas Moisés já sabia, desde o primeiro versículo dessa história, que Deus colocou Abraão à prova. E sabe, é na prova que a gente descobre o que está lá dentro. E foi esse o jeito que Deus, inclusive, interpretou toda a situação. Já que você não me negou o seu filho, o seu único filho, aquele a quem você ama, o Isaac. Eu sei que verdadeiramente agora você me ama. Ele sai dali fortalecido e ele entende que tem uma fé que verdadeiramente confia no Senhor. Bom, não foi da noite para o dia, gente. Essa não foi a primeira história que a gente leu sobre Abraão. A gente já contou algumas coisas aqui sobre Abraão que a gente sabe que ele não andou bem. Mas o que é curioso é que Deus foi trabalhando. E os desafios foram aparecendo. E um tropeço aqui, e um escorregão ali, uma vitória aqui, e um acerto ali. E quando chega ao final, o que nós vamos ver, e é o episódio central da vida de Abraão, pelo qual ele é conhecido como o pai da fé, é alguém que caminhou com Deus o suficiente para dizer: Deus, não existe nada na minha vida que seja mais importante do que o Senhor. Não existe nada na minha vida que seja mais importante do que lhe obedecer. Eu não me apego a nenhuma outra coisa, dentre todas as coisas boas que o Senhor me deu, para ter a razão da minha vida e da minha esperança, a não ser no Senhor mesmo. E se o Senhor der, se o Senhor tomar, bendito seja o nome do Senhor, como diz Jó, mas eu vou fazer o que o Senhor manda. E é curioso, meus irmãos, que o mérito disso tudo aqui nem vai para Abraão. Porque a gente já leu a história dele. Ele aprendeu, ele caminhou bem, mas esse texto aqui não está escrito simplesmente para eu e você olharmos o que Abraão fez e passássemos a imitar o seu exemplo, embora a prova que Deus deu a ele, a resposta que ele deu, sejam muito similares às provas que Deus nos dá e a resposta que nós precisamos dar ao passar por provas. Mas nós sabemos que este é o livro, não da história de Abraão, este é o livro do descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse é o livro de Deus manifestando a sua glória, salvando o seu povo escolhido através do julgamento do inimigo. Então esta história está apontando para Jesus, e eu creio que você sabe de quantas maneiras essa história aponta para Jesus. Você passou o culto inteiro hoje cantando: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Dificilmente alguém morreria por um justo, porque pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Jesus Cristo veio para morrer por nós. Então, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, nós lemos em Romanos. Deus enviou o seu filho ao mundo para me salvar e perdoar, cantamos no cântico Porque Ele Vive. A Deus demos glória por seu grande amor, o seu filho por nós todos deu, diz o hino 42 que cantamos. Que segurança eu tenho em Jesus, Cristo foi morto por mim.
Nós cantamos o tempo inteiro que o que está acontecendo aqui é Deus dizendo assim, calma, porque a sua história sou eu que estou resolvendo. E apesar de você estar aprendendo na caminhada e ter se desapegado do Ismael, que era uma coisa necessária, mas ter até mesmo se desapegado de Isaac, que era algo bom e o símbolo da bênção que você carregava, no final das contas você vai chegar lá por causa do que eu estou fazendo, e que eu é que dou meu filho por você, não é você que dá o seu filho para mim. Então quando a gente olha para essa história e fala, Deus, como eu estou longe de Abraão, Deus está olhando e falando assim, calma, porque sou eu que vou resolver isso. E a glória é minha. E quem vai salvar você sou eu. E quem vai desapegar você aos poucos daquelas coisas que estão arraigadas no teu coração, como foi o caso com Abraão, sou eu. E então a gente vê indícios disso muito claramente aqui. Por quê? Porque o versículo 13 vai dizer assim que Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Cristo morreu no nosso lugar. Do mesmo jeito que aquele carneiro morreu no lugar de Isaac. Aquele carneiro preso entre os chifres no arbusto aponta para Cristo. Mas Isaac, um filho amado que está sendo dado como prova de amor, também aponta de muitas maneiras para o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ler isso lá na carta aos Hebreus, na interpretação apostólica deste episódio. Nós vamos ler o escritor sagrado dizendo assim, que Abraão, o herói da fé, figuradamente recobrou o seu filho de entre os mortos. Porque no momento em que Deus falou assim para ele, Abraão, sacrifica o teu filho, daquele momento em diante, o espírito resolvido de Abraão, Isaac já estava morto. Mas quanto tempo foi que levou entre Abraão carregar o jumento com a lenha rachada e chegar no monte? Você lembra quanto tempo eles andaram? 3 dias. E aí então, quem foi que subiu a montanha? Foi o próprio filho, carregando a lenha nas costas. E quando o pai fala, eu vou matar você, aquele filho não reage. E Deus está preparando o meu coração e o seu para entendermos um fato. Essa não é simplesmente a história de Abraão, esta é a história de Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu por nós. E para nos desarraigar das nossas idolatrias. E para nos fazer temer a Deus e amar a Deus como o tesouro supremo de nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, eu acho que eu estou cumprindo a minha palavra, eu já estou acabando. Não demorou 3 sermões aqui. Mas perceba, tem coisa na vida da gente que parece o Ismael. Tem que ir embora rápido mesmo. Porque está longe do caminho. Então, aproveite a oportunidade. Há alguma coisa aí na sua vida que você sabe que é enganosa, que é pecaminosa, que é estratégia humana. E Deus está te dizendo, eu tenho a promessa para você. Eu tenho o que é bom e verdadeiro. Mesmo que vá demorar 25 anos ou toda a sua vida, lá na eternidade você vai pegar o que é bom. Para de se apegar àquilo que é providência pecaminosa sua. Manda o Ismael embora. Você está entendendo? Essa é a primeira lição. Mas às vezes a gente está fazendo o que é certo, e a gente está concentrado nas coisas boas, e a gente está prestando atenção no Isaac, e está arrumando um poço para o Isaac, está fazendo aliança com o Abimeleque, está cuidando para que o filho fique na terra. Mas Deus está chegando e falando assim, eu sei que essas coisas são boas, mas elas não são eu. Não são Deus. Abraão não tem licença para amar a Isaac mais do que a Deus. E eu e você não temos licença para amar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer condição, qualquer situação nesta vida acima de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Pastor, como é que eu sei se eu estou amando a Deus acima de todas as coisas? Comece a se perguntar, eu não consigo imaginar a minha vida sem... A resposta precisa ser Jesus. Se não for, está errado. E pode ser que Deus, na sua bondade, coloque você à prova. Não é maldade de Deus, não. É só porque a prova vai mostrar para você como é que estão as coisas lá dentro. Quando eu ando na esteira, cheio de eletrodo, correndo até o meu coração dar 200 por hora lá, a enfermeira não é bruxa não, ela é gente boa, ela está querendo me ajudar a descobrir o que está lá dentro do meu peito.
Quando Deus nos coloca à prova e nos pergunta assim, escuta, o que é mais importante para você do que eu? É a ocasião de diagnóstico na nossa vida. E é a ocasião de dizer assim, peraí, eu estou lendo essa história aqui, mas eu estou parecendo o Abraão de antes, querendo dar uma ajuda para Deus, eu estou parecendo o Abraão de antes, querendo resolver as coisas com os meus próprios esforços. Não, eu preciso aprender também na caminhada com Abraão, que Deus vai fazer tudo o que Ele disse que vai fazer. Que Deus não vai conhecer empecilhos ou dificuldades, e que se é assim, nada pode me ser mais precioso do que o próprio Deus. Porque Deus proveu para si um cordeiro, para morrer no lugar de Isaac, mas para morrer no meu lugar e no seu. E é Ele o maior amor da nossa vida. E é isso que nós precisamos aprender. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua. Que Deus nos permita fazer um exame de coração e dizer assim, Deus, o que é que eu tenho amado mais do que ao Senhor? O que é que tem me afastado da tua casa e do prazer da tua companhia? O que é que aquece o meu coração mais do que estar no meio do teu povo, falando da tua palavra, servindo ao Senhor, cantando louvores ao Senhor? O que é que me é mais precioso do que o Senhor? Quando eu tenho oportunidades, tempo livre, que eu não estou fazendo outras coisas, onde está a delícia da minha alma, o encantamento da minha existência? Essa resposta precisa ser Deus. E eu oro para que ao longo da caminhada cristã, com os nossos altos e baixos, como aqueles que Abraão teve, com as nossas provas, como esta que Abraão passou aqui, eu e você aprendamos a olhar e dizer, o tesouro da minha vida é Jesus de Nazaré. Que Ele seja a nossa maior alegria, o nosso maior conforto, a nossa maior esperança. Que não tenhamos medo de perder outras coisas desde que mantenhamos a Jesus. Gente, o Brasil está uma coisa de doido, né? Jesus está no trono, você sabia disso? Eu não estou dizendo para você que a vida vai ser fácil, dependendo do que acontecer ou não acontecer, e se o candidato que ganhou ficar ou se ele sair, pode ser que seja difícil de um jeito ou de outro. E a questão não é essa. A questão não é a cor do partido e nem o número que você ou eu votamos. A questão é, a gente está tranquilo por causa de quem ganhou a presidência ou por causa de Cristo? A gente vai deitar e vai dormir seguro porque seja lá o que for que acontecer, tem alguém que manda no mundo inteiro e o nome dele é Jesus, o Rei dos Reis. E é Ele que nos dá segurança. Esse é um excelente diagnóstico para verificarmos como anda o nosso coração e em que é que nosso coração de fato tem repousado. Examina a tua vida, irmão. Eu preciso examinar a minha vida. E que a nossa alegria seja Jesus. Jesus e só Jesus. O único Filho amado de Deus, a quem Ele amava e que Ele deu para morrer em nosso lugar. A Ele toda a glória hoje e eternamente. Amém.